Ele é um cruzaltense, radicado em Porto Alegre, com um trabalho de destaque como profissional do direito, e se destaca também por ser crítico e um grande investigador e pesquisador da atividade, especialmente de parlamentares da Assembleia Legislativa. Nosso personagem de hoje, o advogado Pedro Lagomarsino Gomes. Pedro, essa tua obstinação em observar a atividade parlamentar, especialmente dos deputados gaúchos, isto é o exercício pleno, extremado da cidadania ou é simplesmente uma obstinação? Veríssimo, primeiramente, um prazer enorme vir aqui ao teu programa e tentar alcançar um diálogo e trazer algumas respostas de ordem das minhas convicções, assim, dentro dessa perspectiva que tu estás propondo. Eu vejo que é uma questão de cidadania, Veríssimo. Isso vem de berço, vem dizer de longa data. Eu vejo como fundamental a participação do cidadão na vida pública e, em especial, a contribuir nos pontos de decisões que as autoridades têm que tomar. Isso eu acho fundamental. Eu costumo dizer que a conivência, né, a omissão é uma voz muito grande da conivência, né, e é recíproca da mesma forma. Vozes que calam são vozes coniventes, né. E eu penso dessa forma: quanto mais o cidadão participar do processo democrático, uma sociedade melhor e um Estado melhor nós vamos ter. Então eu acredito nessa forma: a participação através de uma efetiva fiscalização de atividade de agentes públicos, e eu me refiro aí, não é só a parte de quem possui mandato, né, mas também a quem é agente público mesmo, agente do Estado. Isso eu acho que é um dever, penso ser isso, um dever do cidadão de bem querer participar disso, se apropriar desse ponto como se fosse seu, e que é seu, para ter uma sociedade melhor. Vejo dessa forma. Tu foste o primeiro advogado brasileiro a encaminhar um pedido de impeachment da ex-presidente Dilma. Outros seguiram depois, né, também houve outros pedidos, enfim. Igualmente, tu fizeste um trabalho de pesquisa intenso, profundo, sobre a atividade parlamentar de deputados do Rio Grande do Sul. Isto te trouxe resultados, sob o ponto de vista da cidadania, ou trouxe problemas? Ou mais gente também seguiu aquilo que tu fizeste e continuas fazendo? Essa pergunta é bem importante. Ele me trouxe resultados. O primeiro foi de uma satisfação muito grande como cidadão. Uma satisfação assim impagável, imensurável. No momento que nós nos posicionamos, nós agradamos 50% e desagradamos, no mínimo, os outros 50%. Mas isso não é o que me moveu naquela época de ter manejado o pedido de impeachment da Dilma Rousseff. Muito pelo contrário, o que me importa, na verdade, é o meu existir e os meus posicionamentos dentro da coerência. E a tônica da minha vida é a coerência, dentro do que eu acredito. Por outro lado, por ter feito aquilo e ter desagradado, na época, a base toda de governo que se tinha, o impacto foi muito grande, né? Nós levamos até a Câmara dos Deputados um pedido de impeachment com 16 mil assinaturas naquela época. Depois outros se seguiram. Então, e nós sabíamos também a promiscuidade que havia entre Poder Executivo e Poder Legislativo, e o presidente da época da Câmara se chamava Eduardo Cunha. E houve um estanque de pedidos ali, aguardando aquele desenlace em troca de apoio, porque ele estava denunciado no Conselho de Ética, bem me recordo, ele segurava os pedidos de impeachment. Se ele tivesse apoio, né, então ele arquivava. Se ele não tivesse, ele ia encaminhar para processamento do pedido.
Mas aquilo ali nos trouxe assim, a satisfação e também a preocupação, porque muito daquela base, e até hoje isso se constata na minha vida, passou realmente a monitorar as minhas ações profissionais e, digamos assim, o meu caminhar particular. Um pessoal assim bem, digamos, delicado, de baixo nível, nesse ponto, querendo saber por onde eu estou me movendo. Isso de parte de quem é inconfundível historicamente, né? E eu me refiro aí, me permita até a transparência, à esquerda, né? Essa esquerda baixa que nós temos. Teve perseguição pessoal e profissional? Muita mesmo. Por esse fato? Por esse fato. Esse foi um primeiro fato, né, que nós tivemos. No outro ponto da tua pergunta, Veríssimo, em relação a como nós monitoramos a atividade parlamentar. De fato, isso é uma questão de como, por ser da área da advocacia, a preocupação com os projetos de lei, na verdade, quando se tem essa preocupação, a gente antevê o que vai acontecer no mundo jurídico, no ordenamento jurídico, né? Então, quando nós detectamos assim como estão sendo encaminhados projetos de lei, nós conseguimos ver o nível que está o parlamento. Hoje, em nível nacional e em nível estadual, principalmente em nível estadual, aqui no Rio Grande do Sul, nós infelizmente temos o pior parlamento gaúcho que nós tivemos. Eu me refiro isso à produção legislativa, né? O número de projetos de leis e não só o número, a questão qualitativa é muito baixa. Muito baixa. Produção e qualidade? Muito mais a qualidade e também a produção, né? Nós fizemos uma análise dos atuais 55 deputados estaduais do Estado e constatamos, assim, do ponto de vista de uma análise impessoal, eminentemente técnica, que o ponto de vista qualitativo, né, o critério qualitativo de 17 dos 55 deputados estaduais hoje é baixíssimo. Prestam esses 17, te peço desculpas pela franqueza, mas um verdadeiro desserviço ao Estado do Rio Grande do Sul. Um verdadeiro desserviço. Com chance de continuar lá, inclusive. Infelizmente. Infelizmente. Bom, Pedro, como é que o cidadão hoje que vê todas essas coisas e que está vivenciando o Brasil do jeito que está, como deve se mover aquele cidadão eleitor, pagador de impostos, que busca saídas além desta polarização esquerda-direita? Como é que esse cidadão deve se mover nisso, já que é um estreitamento dessas possibilidades, né? Não tem muita alternativa. Hoje se rotula ou é esquerda ou é direita, mas e quem não quer transitar por esse caminho? Como é que faz? Que delicado, Veríssimo. Isso que me colocaste é uma questão paradigmática, assim. Eu não vejo outra saída senão a efetiva participação do cidadão nas tomadas de decisões e na participação do processo democrático. Não existe outra saída. Não existe outra saída. Alguns cogitam do retorno dos militares ao poder. Mas veja bem, eu vou ser bem franco em relação a isso. Isso é o oposto do que a cidadania deveria acontecer. Eu não estou aqui fazendo discurso a favor ou contra os militares, mas solicitar ou se posicionar a favor do governo militar, de novo, a uma intervenção do Estado, na verdade, negar a cidadania. E aí eu me pergunto, por que a cidadania chegou a esse ponto tão pedestre? E aí nós temos que fazer a nossa autocrítica. E a autocrítica, ela dói. Se ela for feita de forma verdadeira, ela dói muito. Porque houve muita omissão para nós chegarmos ao ponto que o Brasil chegou hoje. Muita omissão. Esse permitir, esse não querer participar do processo democrático, essa situação que o cidadão diz apenas, eu pago meus impostos e fica por isso mesmo, isso traz um retorno muito ruim. A cidadania, nós temos que enfatizar isso, ela não é só exercida de 4 em 4 anos. Aquele é o ápice do processo democrático que se chama as eleições.
Mas a cidadania, ela se dá ao longo dos 4 anos, e não apenas de 4 em 4 anos. Na fiscalização de agentes públicos, do que têm praticado nas suas tomadas de decisões, e também na situação de fiscalizar o parlamento, e aí também o poder executivo, essa é a grande cartada que o cidadão tem que dar. E isso não pode mais tardar. Porque ocorre, então, nessa omissão, a promiscuidade de relações entre poderes. E aí me refiro poder legislativo, poder executivo e também o poder judiciário, vamos assim deixar de ser essa parte de politicamente correto, porque nós sabemos que nas mais altas cortes, e me refiro em especial ao STF, a longa-manos do poder executivo ainda se dá pelas nomeações de ministros, né? Num jogo que a gente sabe como funciona. Então, isso é muito ruim. O Brasil precisa evoluir e se desligar desse vínculo de o poder executivo fazer essa longa-manos dentro do poder judiciário e nomear os seus mais altos ministros. Eu defendo veementemente essa desconexão, né? Defendo veementemente. Não consigo acreditar que alguém deva ser chamado ministro da mais alta corte por uma nomeação do Poder Executivo. E quero dizer assim, de pronto, que eu acredito infinitamente mais num Poder Judiciário fortalecido com a mais alta corte, composta de juízes de direito, concursados, aprovados em concurso público de provas e títulos, do que alguém que cai de paraquedas, um ilustre desconhecido, que se torna ministro e passa a ter que ser chamado de excelência. E sem estofo teórico de conhecimento e até de experiência. Se a gente olhar o Supremo hoje, dá para acreditar em justiça? Eu vou te dizer, Veríssimo, que existem 2 justiças nesse país. E eu coloco isso abertamente porque eu transito nos tribunais e conheço muito a capacidade dos juízes de direito que se tornam desembargadores sendo concursados. Eu não acredito na justiça do STF, me perdoe a franqueza. Eu acredito na justiça dos juízes de direito concursados e aprovados em concurso público de provas e títulos. Isso eu acredito. Agora, nessa nomeação que eu coloquei da promiscuidade, da longa-manos do Poder Executivo no STF, isso é uma questão que torna não o STF uma corte constitucional. Ela torna uma corte política, em que atualmente nós temos dos 11 ministros, 8 ou 9 nomeados por um partido só. Fica muito delicado e seria assim até mesmo ingênuo dizer que eu acredito na justiça dessa corte. Mas diante desse quadro, tem no cenário alguma possibilidade de mudar esta forma de escolha do Supremo? Essa escolha... Tem alguém envolvido nessa discussão e trabalhar isso para romper esse formato? Acho que existe, Veríssimo. Existem mecanismos no próprio sistema do ordenamento jurídico. Um dos grandes mecanismos que existe, e evidentemente alguém tem que propor, é uma emenda constitucional para desvincular essa nomeação de composições das mais altas cortes através de nomeações. Eu acho isso fundamental, se propor uma emenda constitucional nesse sentido. Porque a magistratura não vê também com bons olhos estes paraquedistas que acabam dentro do Poder Judiciário. E eu acho que existe uma situação assim que nós temos que deixar esse lado politicamente correto, porque muitas pessoas dizem a oxigenação do Poder Judiciário é o quinto constitucional. Isso não é verdade. O Poder Judiciário nunca esteve sufocado. Nos momentos de grande crise institucional entre Poder Legislativo e Poder Executivo, quem deu a resposta sempre foi o Poder Judiciário, com seus acertos e defeitos. Bom, isso é outro ponto. Todos somos humanos e praticamos os nossos erros, mas sempre deu as respostas que se tem dentro do ordenamento jurídico. O complicado é dizer que essas pessoas que ingressaram vocacionadas nesse poder, concursadas, sufoquem o próprio poder, a ponto de o milagre acontecer por uma coisa chamada oxigenação e quinto constitucional.
Isso é algo muito delicado. Isso só aceita a ingenuidade, né? Agora, existem magistrados no Brasil com o perfil e a vocação que são assim emblemáticos, né? Eu poderia citar mais dos meus conhecimentos de 30, 40, 50. Agora, o que os sufoca, na verdade, é essa perspectiva de nomeação, dessa situação de ser nomeado via longa-manos do Poder Executivo. Isso, na verdade, eu acho que o sufoca. Claro. Porém, se diz que o TRF4, por exemplo, se acusa e diz que é apenas um tribunal de condenação. Isso dá para concordar com isso? Ou é uma distorção do processo? Uma completa distorção do processo, Veríssimo. Esse argumento, na verdade, ele tenta desabonar a autoridade através de algo que não se concebe na prática. Porque ali não tem desembargadores nomeados. Ali. É um outro modelo, é uma outra forma, né? Nessa turma, casualmente, que está composta para julgar os casos da Operação Lava Jato, não. Mas o Tribunal, o TRF, também tem pelo 5º Constitucional, o ingresso de desembargadores que acontecem de ingressar pelo 5º Constitucional. Mas esse argumento de tentar mascarar a realidade com que ela realmente não tem, isso não se concebe. Aqueles magistrados dessa turma que julgam os casos da Operação Lava Jato, em nível nacional, são os casos, são assim, os perfis de altíssima credibilidade. Eu coloco aqui, por exemplo, o desembargador João Pedro Gebrão Neto, um magistrado em nível de produção, e digo o que é a produção, de julgamentos, de gestão de gabinete, exemplar. O magistrado, por exemplo, Leandro Paulsen, foi meu professor em tempos de academia, na graduação, é um magistrado exemplar, autoridade assim, que quem atua na área de direito tributário não pode se dar o luxo de desconhecer. Tem obras de comentários a todo o Código Tributário Nacional, diga-se de passagem, obra referência na área de direito tributário. Então, é um argumento assim que ele não prospera. E também, para não fazer uma injustiça, pena de não citá-lo, o desembargador Victor Laus, outra autoridade no assunto, e coloco isso, Veríssimo, na questão de gestão de gabinete. Esses magistrados têm muito a ensinar e não a ser criticados. E o brasileiro deveria, na verdade, valorizar esse tipo de perfil de magistrado. Porque a grande preocupação de quem é cidadão e jurisdicionado é que o seu processo não demore na justiça. E quando se tem a celeridade com segurança jurídica, vem um lado político e tenta condenar a autoridade. Mas, na verdade, essa celeridade que se tem nessa turma, ela é toda fruto de uma gestão de gabinete muito grande. E tem aí a mão de cada desembargador desses que eu citei. Claro. A sociedade hoje está claro para a sociedade que o Supremo, por exemplo, pratica a elasticidade da lei, dá prioridade no julgamento de habeas corpus, enfim, muda a ordem da fila, uma série de coisas. E que isto, de alguma forma, está claro para a sociedade que esse modelo não serve mais? Será que as pessoas se dão conta disso? O cidadão comum percebe isso? O cidadão comum, Veríssimo, percebe. O cidadão que paga seus impostos, que cumpre suas obrigações, quando ele se depara com essas notícias na imprensa, de jornal, dos sites, de que determinada pessoa recebeu um habeas corpus, eu creio que o primeiro juízo assim, que uma pessoa comum faz é quem foi solto e o porquê. Eu nunca vi uma linha de produção fordista tão grande na concessão de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Nunca vi isso. E existem ministros ali dentro que, convenhamos, soltam pessoas assim que são... É difícil de acreditar naquela decisão. É difícil do cidadão de bem validar essa decisão como correta, por mais técnica que seja. Porque
como que nós vamos acreditar na nossa mais alta corte quando existe assim uma grande elasticidade hermenêutica para legitimar a impunidade? Há um dado, Veríssimo, que é impactante, e eu preciso trazer ele assim para a gente aprofundar essa análise. Atualmente, 96,5% dos processos que tramitam no STF, das autoridades que têm foro privilegiado, terminam sem condenação nenhuma. Esse número ultrapassa o bizarro, ultrapassa assim o surreal, né? Então, o que nós verificamos? Revelador. Ele é revelador, ele é emblemático, porque as acusações que se tem, indiferentemente ao trabalho da defesa que se faz, as acusações são de um porte assim da mais alta criminalidade e em nível de um aperfeiçoamento de um modus operandi, o que se tem de mais grave no ordenamento jurídico. Crimes requinte do crime. Por exemplo, crimes de lavagem de dinheiro estarem associados ao poder legislativo e ao poder executivo, isso é gravíssimo. Dias atrás eu conversava com uma amiga, até algo emblemático. É muito interessante esse fato. Ela mora na Suécia e ela me relatou que o último grande caso de corrupção que existiu no parlamento sueco foi o fato de uma parlamentar gastar demais com passagens de táxi. Então, vamos fazer o contraste porque nós dizemos hoje, né? Bom, Pedro, a omissão do cidadão histórica, como tu já referiste, é uma das razões de nós chegarmos a essa exaustão do processo de corrupção hoje no Brasil? Posso te responder, Veríssimo. Tem outras razões, mas essa existem é uma delas. outras razões, mas essa é uma. Essa é uma muito grande. Porque no momento que há omissão do cidadão que conhece algum fato, fica difícil de apurar se houve crime ou não e se fazer as devidas investigações. Como o cidadão está muito descrente na parte política, via de regra, acontece de se pensar? O cidadão pensa, eu não vou denunciar isso porque eu vou me queimar. Mas logo em seguida ele reclama do porquê que não foi condenada aquela pessoa. E aí vem aquele argumento do popular, não dá nada. Mas esse não dá nada, existiu uma grande omissão para não dar nada. Então, esse ciclo, que não é virtuoso, ele é um ciclo vicioso, tem muito a ver com a omissão do cidadão. No momento que se faz essa autocrítica, por isso que eu coloquei que essa autocrítica dói muito, nos momentos que se detecta a grande omissão do cidadão de bem, nós temos um grande reflexo. Evidentemente que os outros reflexos, aí em cima disso, eles passam a ser em nível, número potencial, né? Existe a questão de corrupção endêmica, né? Os tráficos de influência que existem nesse cenário, mas isso digamos assim, um efeito cascata. Inicia dessa pequena omissão de não se levar ao conhecimento as situações das autoridades. Esse potencialismo. Antes de encerrar, eu preciso te perguntar, a OAB tem posições diferentes, tem seccionais com uma posição a respeito, digamos aí, da corrupção. No Rio Grande do Sul tem um posicionamento, em nível de Brasil tem outro. Não há certa incoerência nessas posições? É muito delicado ver isso nessa parte, porque é o meu órgão de classe dizer isso. Mas eu conheço bem, assim, digamos, as posições da OAB em determinados momentos históricos. A OAB sempre foi de linha de frente. O que há, assim, dentro, evidentemente, que ficam os profissionais, cada um tem a sua segmentação e as suas convicções de ordem ideológica, assim como em todas as profissões. Mas nos momentos, evidentemente que a democracia foi colocada em xeque, eu não me recordo da OAB ter se omitido. Não me recordo disso. Por exemplo, na época do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, a OAB se posicionou através de todas as suas seccionais. Isso eu trago até porque talvez
o cidadão não saiba, mas se posicionou, foi tomada uma deliberação do Pleno da OAB, aprovando que a OAB se manifestasse a favor do impeachment. A OAB entrou no processo, através de todas as suas seccionais. Uma única seccional votou contra, de todo o país, né? Uma apenas votou contra, não me recordo agora qual foi, mas todas as outras aprovaram. Então, através dos seus conselheiros, foi tomada uma decisão do Pleno. Da mesma forma, ocorreu na questão do presidente Michel Temer. O que eu notei? Que o processo de entrada da OAB naquela ocasião da presidenta Dilma Rousseff foi um pouco mais demorado. E o do presidente Michel Temer, algo mais célere. Aí é uma questão de ordem institucional, mas nas duas ocasiões a OAB, eu me recordo de ter assumido o seu posicionamento. Bem, nós temos hoje cidades divididas, um estado dividido, um país dividido. Essa ideia de ter alguém que una o Brasil, e uma ideia um tanto messiânica, é por aí que a gente pode resolver os nossos problemas? Ou essas divisões, de alguma forma, são salutares? Ou, por outra, poderão ser a nossa ruína? Veja só, Veríssimo, a que ponto nós chegamos. A polarização do Estado que está agora, no Estado em que está agora, o cidadão passa a conceber que uma determinada pessoa pode ser um salvador da pátria. Isso é muito delicado. Se nós elegermos, digamos, um presidente íntegro, digno e honrado, o que para mim é um grande sonho, né? Nós termos esse perfil, eu aqui não vou me posicionar em quem Sim. há de ser meu voto, mas se nós elegermos alguém com esse perfil, nós não podemos esquecer que nós temos um grande outro viés, que é a questão do parlamento. Porque um presidente governa através de leis. E nós não podemos permitir que esse raciocínio de trazer um salvador da pátria, seja ele quem for, implique no cidadão não visualizar e não se preocupar com a composição dos parlamentos. E me refiro aqui, já nesta eleição de 2018, Assembleias Legislativas Estaduais e Câmara dos Deputados. Isso é algo assim fundamental. Do contrário, se nós ficarmos assim nessa imagem de que teremos um salvador da pátria, vai acontecer o reflexo imediato, que é o fisiologismo. Alguém que entra no poder executivo e tem que fazer as mesmas relações que hoje nós temos por destoantes e condenáveis no parlamento. É o que se diz que tem que mexer no sistema. Para aprovar os projetos de lei. Então, a questão ela é muito mais ampla do que se ter um perfil só de presidente da República. O sistema está corroído. Exatamente. Apodrecido. Exatamente. Tá certo. Pedro Lagomartino, muito obrigado. Obrigado por contribuir conosco aqui no nosso canal. Muito obrigado, Veríssimo. Eu que agradeço o convite. Para mim é sempre uma honra. Tá certo. Advogado Pedro Lagomartino Gomes foi o nosso personagem de hoje. Até a próxima.